é o que a gente vai fazer sobre os 53% que nunca vão vir para a igreja. Ok? 53% que nunca vão vir para a igreja. 53% de quê, Nathan? 53% da população. 53% das pessoas que não vão vir. Ok? Nenhuma delas vão vir. Não há nada que você possa fazer para trazer elas para cá, para a igreja. Não existe. Não existe maneira de você fazer elas entrarem aqui. Não tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não existe maneira. Você não é bom o suficiente, você não é rápido o suficiente, crente o suficiente para trazer essas pessoas. Elas passam pela igreja, elas nem sabem o que é esse prédio. Elas têm um problema, uma situação, uma dificuldade na vida delas e elas nem sequer pensam em igreja. Elas não pensam em procurar um pastor. Elas não pensam. Ok? 53% de pessoas que não vão vir. Não vão vir. Elas não vão vir para a igreja. Não há nada que você possa fazer para trazer uma dessas pessoas para a igreja. É impossível. Aliás, você é chamado para a sua igreja ou você é chamado para a sua comunidade? Então não existe forma, o que precisa acontecer. Eu queria que nós fôssemos apaixonados por pessoas perdidas lá fora, como a gente disse aqui dentro desse prédio. 53% das pessoas. Então, se existe um céu a se ganhar, um inferno a se perder, 53% das pessoas, elas vão para o inferno. E a ideia hoje é que precisamos de cristãos que estão dispostos a entrarem no mundo, se conectarem com as pessoas e trazerem elas a um encontro com Deus. Precisamos de pessoas aí. Não há esperança para as pessoas lá fora, a não ser que a igreja, de forma drástica, mude de mentalidade. Não existe maneira. A realidade é que a gente não tem nem crescido com pessoas perdidas aqui na igreja, a gente tem crescido mais com pessoas de outras denominações. Estou errado? 53% das pessoas que não vão conhecer ao Senhor, porque nós esperamos que elas venham à igreja. Não tem maneira, eu já falei, a gente está entendendo essa estatística, correto? Eu preciso repetir 53% mais uma vez. 53% das pessoas, o Senhor ele precisa fazer alguma coisa. Não há palavras que eu posso dizer hoje de manhã. Eu tenho gastado muito tempo preparando essa mensagem, porque eu queria achar as palavras certas para falar, para que convencesse a igreja, convencesse meus irmãos, vocês aqui, meus irmãos e minhas irmãs, de amarem pessoas perdidas. Mas não existe palavras que eu possa dizer hoje. Então a única coisa que eu peço é que o Senhor ele quebre o nosso coração hoje de manhã. Não há o que eu possa falar hoje de manhã para lhe convencer disso, a não ser que o Senhor ele quebre o seu coração. Porque é o que a gente tem feito, a gente tem tornado o evangelismo fácil, né? A gente tem rebaixado o evangelismo, ok? Você não precisa mais saber, você não precisa ter a convicção, a coragem de falar sobre a esperança que há dentro de você. Não. A gente precisa fazer o quê? A gente só precisa convidar para a igreja. Venham para a igreja, venham para a igreja. Venham para a igreja, venham para a igreja. Então a gente espera que a igreja ela faça o papel que o cristão ele foi chamado para fazer. Então 53% das pessoas elas não vão conhecer a Cristo porque a gente tem tornado o evangelismo fácil. Eu e você, a gente tem feito isso. A gente tem tornado o evangelismo algo onde vamos pegá-los enquanto eles caem. A gente tem uma cestinha aqui, né? A gente acha que evangelismo hoje em dia é feito aquela pesca que os peixes eles pulam para dentro do barco.
E é só você pegar e você preparar a rede e acabou. Então a gente pensa em evangelismo assim, vamos pegá-lo à medida que eles caírem. E isso não é a realidade. Hoje a gente vai estar num texto em 1 Coríntios 9. Esse é um texto que eu já li várias vezes. Eu amo esse texto de 1 Coríntios 9, só que eu nunca li ele dessa forma. Então Paulo ele dá um plano para a gente aqui. 1 Coríntios 9, versículos 19 a 23. E eu quero ler de uma versão da Bíblia um pouquinho diferente. É chamado de uma Bíblia chamada A Mensagem. E eu gostei muito dela. Ela é um comentário em relação à Bíblia e ela coloca as palavras de Paulo dessa forma e eu gostei bastante. E ela coloca de uma forma, num linguajar diferente, mas mantém a mesma mensagem. Eu quero ler isso para você. Então, obviamente vai estar um pouquinho diferente na sua Bíblia, mas eu quero então que você talvez acompanhe aqui comigo. E ela vai falar o seguinte, ela fala... Isso é o apóstolo Paulo falando, ele fala: ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente. Religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Eu não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo. Mas olha o que ele fala, mas eu entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me todo tipo de servo, em minha tentativa de levar alguns do que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por essa mensagem, fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Então o apóstolo Paulo ele manda a gente ser intencional nas seguintes áreas. Se você quer fazer e alcançar os 53%, o apóstolo Paulo ele diz que devemos ser intencionais nessas áreas. Então a gente vai entrar rapidamente nisso, eu tenho muito para falar hoje. Ok? E ele fala o seguinte: primeiro, devemos ser intencionais em, número 1, adicionar valor às pessoas perdidas. Pode passar aí para a gente, por favor, o slide. Primeira área em que precisamos ser intencionais é adicionar valor a pessoas o quê? Vocês estão comigo? Pessoas o quê, igreja? Pessoas perdidas. Paulo, ele faz isso encontrando o quê? Maneira de servir as pessoas. Tornando-se um servo. Fala servo. Olha o que ele fala, bem no comecinho do texto que a gente acabou de ler, ele fala: ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas, ele estava livre, ele não devia nada a ninguém, ok? Ele não é um escravo, você não é um escravo, você não deve nada a ninguém. Mesmo assim, tornei-me um servo, o quê? Voluntário. Então ele fala aqui que eu preciso voluntariamente me tornar um servo. Eu me lembro 3 anos atrás, quando eu preguei no meu primeiro culto de Páscoa, aqui na igreja. Eu me lembro que eu gastei bastante tempo preparando uma mensagem, eu sabia exatamente o que eu queria falar, eu sabia exatamente com quem eu queria falar. Páscoa, estamos falando sobre a ressurreição do Salvador. Então, eu tenho que falar de uma forma evangelística, eu tenho que falar de uma forma que venha a fazer as pessoas entenderem que existe um Salvador, alguém poderoso que a salvou. Então eu gastei muito tempo, gastei 3 meses preparando essa mensagem para trazer no dia da Páscoa. Eu sabia exatamente o que eu precisava, o que eu queria falar, eu me preparei, eu fiz tudo o que eu podia fazer para comunicar de uma forma que chegasse ao coração das pessoas que não conhecessem a Cristo. E eu subo no palco depois de um louvor maravilhoso. O louvor da Páscoa sempre é muito maravilhoso, sempre muito divertido. Eu subo no palco, olho diante da igreja e eu vejo... E eu reconheço todo mundo que está na igreja. A igreja estava cheia. Cheia de pessoas. Das nossas pessoas. Eu pensei, eu olhei assim para a minha mensagem, na hora eu olhei assim, eu falei, eu não tenho para quem pregar essa mensagem, todo mundo aqui
conhece ao Senhor. Eu só me lembro na Páscoa, no dia celebrando, eu me lembro da igreja cheia de pessoas que já eram filhos e filhas, mas ninguém que estava ainda perdido, ninguém de fora. E eu pensei, meu Deus, para quem é que eu vou pregar essa mensagem? Eu preguei, eu só me lembro o que eu estou fazendo aqui? Qual é a diferença dessa mensagem aqui na vida das pessoas? Por quê? Porque a gente tem, como cristãos, a gente tem feito as coisas de uma maneira muito fácil, ok? A gente se acostumou a esse relacionamento maravilhoso entre um e outro, sim, que é um relacionamento maravilhoso. Sim, é um relacionamento maravilhoso, amém? Amém, amém, ok? É um relacionamento maravilhoso, você está aqui com outros irmãos, é coisa linda. E a gente chega... Gente, não é assim lá fora, tá? Você que trabalha em trabalho secular, você sabe, não é assim lá fora. Você não chega no lugar de trabalho, é um lugar lindo, maravilhoso, todo mundo se ama, todo mundo se respeita como cristão para se respeitar, e a gente tem esse relacionamento imediatamente maravilhoso. Não é assim lá fora. Não precisa. Uma das coisas que eu tenho percebido é que não é igual aqui na igreja. Se você quer ter um relacionamento com as pessoas lá fora, o que você precisa ter primeiro? Você precisa ter o respeito delas. Estou errado? Você não tem... As pessoas não dão confiança lá fora à toa. Elas não dão relacionamento lá fora. Elas escolhem a dedo. E você precisa respeitar. E você precisa ganhar o respeito das pessoas. E qual é a melhor forma de você ganhar o respeito das pessoas lá fora? Sabe como? Adicionando valor à vida delas. Elas não entregam o respeito delas a não ser que você adicione algo à vida delas. Então eu sei que pode soar estranho. Mas um tempo atrás eu decidi que eu não iria compartilhar a minha fé com pessoas perdidas, até primeiro eu adicionar alguma coisa de valor à vida de alguma pessoa perdida. Quão estranho é você chegar para alguém e querer que ela... E ter a audácia de querer que ela escute o que está no seu coração, sem primeiro ela nem conhecer o seu nome, ou você não querer saber o nome dela. Não tem como você chegar ao coração dos 53%, a não ser que primeiro você tenha um relacionamento com eles. E a gente tem pedido demais dessas pessoas, a gente quer que eles venham para cá. Então o que Paulo está querendo falar aqui? Que você precisa ser o quê? Primeiro, um servo. Fala servo. Então todos os dias eu tenho acordado e eu tenho feito a primeira pergunta do dia. Antes até mesmo de eu começar a minha leitura diária da palavra, eu tenho me perguntado como é que eu posso adicionar valor à vida de alguém. Uma pergunta muito difícil. Mas como é que eu posso, de forma intencional, procurar maneiras onde eu posso adicionar valor a alguém que não me conhece, alguém que está perdido, alguém que não possa me dar nada em troca. Preste bem atenção, o que eu acabei de falar? Alguém que não possa me dar nada o quê? Em troca. Isso que é fazer isso aí. E todos os dias eu tenho orado e pedido para o Senhor me levar ao encontro dessas pessoas. E sabe o que tem acontecido? Exatamente isso. Todos os dias que eu peço ao Senhor para me levar a um encontro de pessoas perdidas e adicionar valor, não só chegar e falar com bom Deus é do nada para a pessoa, Ele tem me levado exatamente a pessoas assim, onde eu posso adicionar alguma coisa. Eu me lembro quando eu era pastor de jovens na minha primeira igreja, onde eu liderei um ministério de jovens, e eu me lembro que tinha esse adolescente e o nome dele era Jordan. E eu me lembro quando eu convidava ele para a igreja, e ele amava ir para a igreja, ele já tinha aceitado a Jesus, eu tinha levado ele a aceitar a Cristo. E eu só me lembro de ter tido um momento maravilhoso com ele, só que ele parou de ir para a igreja do nada. Aí um dia eu falei com ele, ele disse, eu não tenho como ir para a igreja. Aí eu fui visitar ele em casa um dia, eu não conhecia a mãe dele, olha que estranho, eu não conhecia a mãe dele. Eu cheguei, eu entrei lá, ela tinha um bolo para mim, né? Ela era, eu acho que ela era brasileira, né? Tinha que ser, porque ela preparou lá bolo, café e tudo mais, e eu sentei lá, conversei com ela, e ela me disse que ela não tinha como levar ele para a igreja, ela não tinha como ir para a igreja, porque ela estava tendo que trabalhar, ela era uma mãe solteira, o pai dele não estava mais na vida dele, ele tinha deixado ele faz um tempo, e ela estava lá, e eu cheguei, eu só me lembro de olhar para ela e falar, não tem problema, eu pego ele, todo domingo eu vou buscar ele aqui, mais cedo,
De vez em quando eu vou ter que buscar ele mais cedo ainda, porque eu toco no louvor, mas não tem problema. Eu busco ele e depois do culto, a gente sai para almoçar. Eu faço meu discipulado com ele, depois eu trago ele de volta e deixo ele aqui em casa. Eu só me lembro dela olhando assim com cara de confusa para mim. E ela olhou assim, mas por quê? Por quê? E eu falei, por que não? Eu só me lembro dela ficou olhando assim, mas por quê? Mas por que não? Aí eu só me lembro de ela, ok, tá bom. E ela confusa, ela não entendeu. 9 meses depois, eu me lembro, e ela trabalhando todos os domingos, 9 meses depois, eu me lembro ele chegando para mim, ele me dizendo que a mãe dele estava tendo uma crise. E eu só me lembro de ter mandado uma mensagem para ela, perguntando como ela estava, e ela me disse que não estava bem. Então eu perguntei se eu podia fazer uma visita para ela. Eu não tinha experiência com isso aí, eu não tinha a mínima ideia o que fazer naquele momento, então eu chamei uma conselheira da igreja, que ela aconselhava mulheres. A gente foi para lá. Eu só me lembro de ter ido para o quarto com o Jordan, ela ficou lá na mesa conversando com ela por 4, 5 horas. Eu não aguentava mais aquele adolescente, eu estava lá quanto tempo, ok? E eu só me lembro de escutar ela chorar. E quando eu desci, ok? Ela, com um sorriso no rosto, ela me disse que ela tinha acabado de aceitar a Cristo. E foi mais uns 6 meses até ela conseguir finalmente trocar de emprego e ir para a igreja. Mas eu voltei para os Estados Unidos ano passado. E Jordan agora tem 21 anos de idade. Ok? Na igreja. E eu me lembro... Várias vezes a gente tem a perspectiva de que o nosso papel como cristão, ele é somente de abrir nossa boca e falar palavras para bater uma cota. Mas o que Paulo está falando aqui é que você primeiro precisa adicionar valor à vida de alguém. Você precisa servir as pessoas. Segunda área aqui que Paulo manda a gente ser intencional, devemos ser intencionais em incluir a todos. Incluir a todos. Paulo ele também diz que a gente precisa ser intencional em incluir a todos. É o que ele fala na próxima parte do versículo. Tornei-me um servo voluntário. De quem? De quem? De todos, para alcançar todo tipo de gente. Aí ele vai descrever aqui, ele fala, religiosos, não religiosos, moralistas, as pessoas, religiosos, não religiosos, pessoas que são de igreja, não são de igreja, ou são católicos, não são, ou dizem que são alguma coisa, mas não são, ou independente, não importa. Moralistas, aqueles que não vão para a igreja, mas acham que estão vivendo uma vida boa. Libertinos, aqueles que fazem qualquer besteira, não estão nem aí. Fracassados, desmoralizados. E depois ele acaba com a minha parte favorita desse versículo. Ele fala o quê? Não importa. Não importa. E eu me lembro lendo esse versículo alguns meses atrás e eu falando, como assim não importa? Como assim não importa? Aí vem aquele versículo, porque Deus amou Vamos repetir isso, por favor. Porque Deus amou o mundo inclui quem? Todos. O mundo inclui todos. Inclui quem? A igreja está entendendo, né? Então o que você quer dizer com todos? O que você não está entendendo de todos? Ok? Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, vira para ele, por favor. Ok? Fala assim, Deus lhe ama. Ok? Agora vira de novo, desculpa. Agora fala assim, Deus me ama. Agora você está mais confiante, né? Vira assim para a pessoa e fala, Deus ama pessoas que você não conhece. Já está ficando estranho, Natan. Tá bom, já deu falar com essa pessoa. Vira mais uma vez, por favor. Vira assim e fala assim, Deus ama pessoas que eu não gosto. Eita, eu vi a dor no coração de alguns de vocês, ok? Mas é verdade, Deus ama pessoas o quê? Pessoas que nós não gostamos. E esse é o problema, né? Nós cristãos, nós não gostamos de pessoas. Dói, né? Nós não gostamos de pessoas. Eu e você, a gente não gosta de pessoas. Ok? Você falou isso com convicção, mas você... Natan, todo mundo Natan.
A pessoa que eu não gosto também, ok? E aí que está o problema, tá bom? Quando você lê os evangelhos, rapidamente você vai perceber que uma coisa que Jesus faz, ele valoriza todas as pessoas. Todas as pessoas, principalmente as que ninguém valorizava. Esse é o objetivo dele. Quer ser como Jesus? Aprenda a amar incondicionalmente as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Deus, ele não muda você para aceitar você. Ele faz o quê? Ele aceita você e depois ele lhe muda. Mas cristão, ele não gosta de fazer isso. A gente não gosta das pessoas. Só que o problema é, pessoas elas não entendem isso. Pessoas perdidas, elas não entendem. Elas precisam ser mostradas isso. Mas quem é que vai mostrar? Jesus já foi. Ele veio, ele foi, ele deixou essa missão com a gente. Cadê? Eu tenho aprendido a usar uma coisa que eu amo, que é chamado o princípio de 101%. Okay? Você está com as suas anotações, eu quero que você anote isso aí, que isso é uma coisa boa. Eu quero que você pratique isso aí. É chamado o princípio de 101%. O que o princípio de 101% fala? Ele fala, ache o 1% que você concorda com alguém e invista 100% do seu tempo nisso aí. Ok? Ache o 1% que você concorda e invista 100%. Ache o quê? O 1% e invista 100%. Normalmente, porque como cristão... Então, é isso que eu faço. Eu tenho tentado fazer isso. É difícil, mas você tem que fazer isso. Por quê? Porque senão você não tem como criar relacionamento com as pessoas e você perde os 53%. Então, você conversa com as pessoas, você conhece elas e você vai interagindo e você... eu não concordo com isso aí. Aí a pessoa fala uma coisa e você... Isso aí, pronto. Agora a gente vai entrar nesse assunto. Isso aí a gente pode conversar sobre isso aí. Eu gosto disso aí, eu fico animado. Gente, é muito bom quando você acha a coisa, aquele 1% que você concorda. Isso é uma coisa muito boa, tá bom? Mas como cristão, o que a gente faz? A gente faz o oposto. A gente gosta de achar o 1% que a gente discorda e investir 100%. Não é? O que a gente gosta de fazer? Tá tudo bem. Aí a pessoa fala algo e a gente, opa... Não, aí não. Deus ama esquerdista também, tá? E Deus ama de direita também. Esse amém foi isso, Maria, foi só um, e foi de dó. Eu senti esse amém, ok? Qual parte? Gente, se eu não me engano, da última vez que eu chequei, perdido é perdido, correto? Sim ou não? Sim. Perdido é perdido. Perdido é perdido. Isso não é um problema de legislação, isso é um problema de cruz. Ok? Quando foi que o cristão começou a achar, eu e você começou a achar, que é só mudar uma leizinha que a gente vai estar mais confortável? Beleza, você quer votar? Vote. Eu voto, é muito importante votar. Mas não importa quantas leis estiverem do nosso lado, se 53% das pessoas vão para o inferno. Perdido é o quê? Perdido. Perdido é perdido. Perdido, isso é um problema de cruz. Só Jesus resolve esse problema. Não há presidente, não há deputado, governador que venha a entrar e fazer uma lei que leve as pessoas a... Perdido é perdido, não tem solução. Número 3. Devemos ser intencionais, e Paulo fala, em saber quem somos em Cristo. A próxima parte do versículo ele fala... Eu quero ler do começo isso aí para a gente só entender. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religioso ou não religioso, moralista, libertino, fracassado, desmoralizado, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenha o meu comportamento baseado em Cristo. O que Paulo está falando aí? Eu sei quem eu sou em Cristo, ok? Paulo, ele realmente era sólido, ele sabia quem ele era, ele sabia quem o salvou, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele não era um cristão silencioso, tá bom?
Ele sabia quem ele era e ele continuou ali. Mas escuta, preste atenção nisso aqui, tá? Você não precisa ser como eles para alcançarem eles. Você não precisa ser como pessoas perdidas para alcançar pessoas perdidas. Mas você precisa gostar de pessoas perdidas para alcançar pessoas perdidas. Será que a igreja está me entendendo hoje à noite? Por favor, diga amém. Você precisa gostar, e a realidade é que não gostamos dele. Ficamos desconfortáveis com pecadores. Estou errado? Ficamos desconfortáveis. Se eu pudesse mudar uma lei, ou mudar uma regra aqui dentro do trabalho, ou mudar algo que viesse a me deixar um pouquinho mais confortável, para eu poder ir para o céu no meu banquinho fofo, confortável, Senhor. Como seria melhor. Você só descobre quem você realmente é depois que você entra dentro de uma cultura perdida. E a realidade é que o propósito... E eu preguei isso por muitos anos, meu Deus do céu. Eu preguei que o propósito era você ficar desconfortável. Não. O propósito é você perder esse desconforto. Porque quando você realmente ama as pessoas... Não tem versículo dizendo que Jesus ele jantou com Zaqueu, mas estava desconfortável. Ou quando a prostituta veio, chorou aos seus pés, ele falou: vá, fica à vontade, vá. Ele jantou com pecadores. Ele alcançou perdidos. Essa é a ideia por trás disso aí. É muito fácil chamar Jesus aqui. Não é não? Não é? Um louvor bom desse. Um grupo bom desse. Dá um sorriso para mim, por favor. Olha como é fácil chamar Jesus. É fácil chamar Jesus nesse contexto. É muito fácil a gente falar isso aí. Só que o mundo ele não tem isso aí. E se amamos pessoas perdidas, como dissemos que amamos pessoas perdidas, precisamos entender que elas não têm isso aqui. Então esse sorriso lindo, maravilhoso, você precisa estar dando lá fora. Nós precisamos ser luz e sal. Não é o que a Bíblia fala? Luz e sal. Sal torna as coisas mais gostosas. Luz torna mais brilhante. Não é essa a ideia por trás de ser luz e sal? Quando o sal é colocado na carne, ele não faz carne. E a luz ela só consegue brilhar onde? No escuro. Aqui tem luz o suficiente, gente. A gente precisa ser... Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, por favor, me permita, Senhor, atravessar para o outro lado e ganhar pessoas para o Senhor. Atravessar e ganhar pessoas. Eu quero ser amigo deles, Senhor. Eu também sou amigo de vocês, eu também sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou um seguidor em Cristo, mas eu não quero esquecer quem eu sou. Eu não quero esquecer quem eu sou, mas eu também não quero esquecer que eu preciso atravessar para o outro lado. Eu preciso chegar ao lugar deles. Não foi isso que Jesus fez? Jesus ficou lá em cima? Ele veio para onde? Ele veio para cá. Se Jesus não tivesse vindo para cá, você não teria conseguido ter um relacionamento com Ele. Se nós não formos, eles não vão conhecer a Deus, porque eles não vêm para cá. Os 53, eles não vão vir para cá. E essa é a idade. Eu não vou esquecer, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Eu estou errado, você sabe quem você é, não sabe? Não é para isso que você vem para cá, para ser lembrado? Eu sei quem eu sou Natan, eu sou filho de Deus, eu sou salvo pelo sangue derramado de Jesus. Alguém diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Então para que você não pode falar para dizer isso aí, para você viver isso aí? Você não vai esquecer, eu não vou esquecer. Vá, atravesse, entre no mundo deles, você não vai esquecer. Esse é o Deus que nós temos. O Deus que é possível de tornar alguém que não é filho, em filho. O Deus maravilhoso que servimos, o Deus que buscamos. Eu tento ser sofisticado, mas é difícil, viu, gente? É difícil. Eu acredito 100% que todas as pessoas, elas têm um dispositivo dentro delas que apontam ela para Deus. Elas só não foram mostradas isso ainda. Todas as pessoas, preste atenção, eu sei. Lembra daquele Deus ama quem eu não gosto? Lembra?
aquela pessoa, ela quer Deus. Ela só não encontrou Deus. Ela não teve ninguém para mostrar Deus para ela ainda. Ela não tem. Eu tenho descobrido que as pessoas, elas estão só procurando. E ela precisa de alguém para mostrar. E quando você procura pessoas que estão procurando a Deus, preste bem atenção nisso aqui. Quando você procura pessoas que estão procurando a Deus, Deus honra o seu pedido. Você não precisa de um milagre. Você precisa de fazer essa afirmação assim. Quando você fala isso aí, o que Deus faz? Ele olha para você e ele fala, eu consigo confiar essa pessoa a Natan. Deus, ele olha para você e fala, eu consigo confiar essa pessoa a você. Por quê? Porque eu sei que Natan, eu sei o que ele vai fazer, eu sei que Natan, eu sei que Natan vai compartilhar, eu sei que Natan, ele vai adicionar valor àquela pessoa, eu sei que Natan não vai somente chegar e falar, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Eu sei que Natan, ele vai conseguir mostrar a esperança que há dentro dele. Eu sei que Natan vai fazer isso aí, então eu confio nessa pessoa isso aí. Eu estou convencido 100% de que não temos um problema de pecadores endurecidos. Temos um problema de cristão não comprometido. Todo mundo quer Jesus. Só não foi mostrado ainda. Então, número 4. Número 4, devemos ser intencionais em entrar no mundo deles. Devemos ser intencionais em entrar no mundo deles. Além disso, do que Paulo tem dito até agora, ele fala, mas eu o quê? Eu entrei no mundo deles. Eu o quê? Entrei no mundo deles. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu devo ser sal e luz. Tem um versículo que eu gosto muito em Mateus 9, e eu tenho estudado os evangelhos ultimamente com mais profundidade. Mais uma vez, entrar nos evangelhos, porque eu tenho ensinado esse curso aí de Entendendo os Evangelhos no curso do SBG. E esse versículo ele falou no meu coração, Mateus 9. Mateus 9, versículo 35 e 36, ele fala o seguinte, ele fala, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e procurando todas as enfermidades e doenças. Essa é a maneira que ele adicionava valor. Ao ver as multidões, presta bem atenção nisso aí, não perca isso aqui. Teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pessoas. Sem pastor, vocês perceberam aí? Vocês perceberam? O que ele fala? Ele fala que Jesus foi, Jesus viu, e depois Jesus o quê? Jesus se compadeceu. Ele teve compaixão. Por quê? Porque quando entramos no mundo, nós temos compaixão. Quando nós entramos, nós somos movidos por compaixão. Quanto mais eu estou perto de pessoas perdidas, quanto mais eu convivo com pessoas perdidas, mais eu amo pessoas perdidas. Mas eu amo pessoas perdidas. Jesus, ele veio à humanidade, ele vestiu a humanidade. Ele falou que eu vou sentir o que eles sentem. Eu vou experimentar o que eles experimentam. De onde foi que a gente tirou essa ideia? Venha para a igreja, venha para a igreja. De onde foi? Qual versículo foi esse? Eu tenho tentado procurar, até para eu conseguir até me contradizer um pouco hoje, mas não existe. A pessoa não deve vir para a igreja que deve vir a ela. E eu amo esse local, mas me perdoe, esse local ele serve para você se fortalecer, para você ir lá e você ter compaixão nas pessoas. Eu amo a minha denominação, eu amo a denominação da graça. E como denominação nós somos bem santos, ok? Não é? Somos santos em Cristo Jesus. Somos uma pequena denominação, mas somos uma denominação santa, meu Deus do céu, ok? Manejamos a palavra, não é? Dividimos as escrituras. A nossa denominação, ela foi feita para alcançar o mundo, não para esperar o mundo entrar aqui. Não tem como dividir a palavra de Deus se eles não fazem parte da família de Deus. E eles não vão vir para cá. Então quem tem que ir para lá é a gente.
Okay? Pessoas são o foco, pessoas sempre vão ser o foco. Eles foram o foco do ministério de Jesus, foram o foco do ministério de Paulo, mesmo debaixo de dispensações diferentes, eles foram o mesmo foco. Por quê? Uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente, eu e você, denominação da graça, a gente ama limpar peixe. Mas Jesus não chamou para limpar peixe, ele chamou para o quê? Pescar peixe. Ok? Não tem como você limpar peixe, a não ser que você pesque primeiro. E precisamos ser pescadores. Ok? Mas o problema é que perdemos a paixão por pessoas. Perdemos a paixão por pessoas. Eu e você, nós perdemos a paixão por pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Pergunte assim, por que, Natan? Não, eu quero que você saiba. Então você pergunte de verdade. Pergunte, vá. Por que, Natan? Porque saímos do mundo deles. Você vai para o trabalho e você diz, eu não sou cidadão daqui, então eu não vou nem interagir com ninguém. Vou manter profissional. Só profession. Eu não preciso me preocupar, eu preciso me fortalecer para eu chegar de volta no domingo e eu reabastecer com meus irmãos em Cristo. E a gente vive dessa forma. A maior quantidade de tempo que eu passo no ministério, eu estou no ministério faz um tempo. A maior quantidade que eu passo no ministério, é difícil de admitir isso, eu confesso. O mais eu tenho perdido paixão por pessoas perdidas. E o meu trabalho, ele envolve pessoas perdidas. Quantas pessoas não vão conhecer a Cristo porque eu tenho esperado elas virem para a igreja? Porque temos esperados. Então eu tenho orado, eu tenho dito, Senhor, me permita entrar no mundo deles, Senhor. Me permita entrar no mundo deles. Número 5. Paulo diz que devemos ser intencionais em experimentar as coisas. Experimentar as coisas do ponto de vista deles. Esse é o número 5. Devemos ser intencionais em experimentar as coisas do ponto de vista. Vamos repetir isso comigo, por favor, porque esse aí é muito importante. Passa aí, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. E experimentar as coisas do ponto de vista. Olha o que ele fala, olha o que Paulo fala. Ele fala, mas eu entrei no mundo deles. E depois ele fala o quê? E eu o quê? Eu compartilhei, eu compartilhei da realidade deles. A Bíblia fala em um provérbio, eu não consegui lembrar, eu estava pensando aqui antes, mas é o quê? Que o que ganha almas é sábio. Por quê? Porque ele sabe o que importa. E a maneira de fazer isso aí, e eu não acho que somente o fato de você ganhar almas torna você sábio, mas o fato de você correr atrás de almas significa que você precisa ser sábio para fazer isso aí. Então você precisa aprender a experimentar as coisas do ponto de vista das pessoas. E faz um tempo que eu tenho tentado ser intencional em relação a isso aí. Eu confesso que eu não tenho entendido. Eu não entendi por muitos anos esse texto de 1 Coríntios. De 1 Coríntios 9. Onde ele vai falar o que a gente tem estudado aqui, ok? Eu achava que essa ideia de compartilhar da realidade das pessoas era o quê? Eu vou usar as mesmas roupas que os jovens. Eu vou fazer uma tatuagem. Eu vou colocar um brinco. Aí que os jovens vão me escutar mesmo. Eu vou falar com as gírias. Eu vou colocar músicas mais recentes, mas eu vou fazer isso aí. Eu vou tentar ser mais jovem na minha pregação. Aí que eu vou conseguir alcançar jovem mesmo. Aí que eu vou conseguir falar ao coração dos jovens. Ok? A realidade é que as pessoas, elas buscam a Deus. A gente já falou sobre isso aí. Sabe uma coisa interessante? É que quando eu comecei no ministério, eu não sabia de nenhuma resposta. Eu não sei se você... Talvez você está um pouquinho mais avançado do que eu, mas quando eu comecei no ministério... Quando eu comecei nessa vida de ser cristão, de continuar... Eu não sabia de nenhuma resposta. Você sabe como é isso, né? Você começa, você não sabe responder as perguntas bíblicas essenciais ou as difíceis. E eu não sei se você sabe disso, mas Ministério de Jovem, meu Deus do céu. Eles amam fazer perguntas. Perguntas que ninguém faz. Perguntas, na minha sincera opinião, ninguém nem precisa saber. Ok?
Nem pergunta que eu me perguntei da Bíblia. Ok? Outro dia um dos jovens me perguntou: Natan, você consegue colocar o inferno no GPS? Eu, como assim? Ele, não, assim, tem uma localização específica do inferno. E eu falei: vire à esquerda. Mas sabe o que é interessante? Você trabalha 10 anos com jovens, sabe o que acontece? Você trabalha 10 anos com pessoas e jovens perdidos, adultos também perdidos, sabe o que acontece? O pessoal vai lhe fazendo pergunta. E toda vez que você não sabe uma pergunta, e já aconteceu 1000 vezes isso aí. A pessoa faz uma pergunta e você não sabe, aí você fala o quê? Sabe o que você deve falar para as pessoas? Eu não sei. Mas eu chegava para ela e falava: não sei, cara, não sei. Mas eu vou descobrir. Próxima semana eu vou lhe responder. E depois de 10 anos de fazer isso, sabe o que acontece? Eu sei de muitas perguntas. Eu sei muitas respostas. Sabe por quê? Porque você tem que estar disposto. E eu fico até desconfortável em me usar como exemplo. Eu não estou querendo me gabar não, tá, gente? Eu não estou dizendo que eu sei todas as respostas, nada não. Assim. Na verdade, se você me visse em algum momento da vida, eu sempre gosto de dizer, você estaria altamente encorajado por minha vida, ok? Mas a ideia é, se você quer responder as perguntas, se você quer alcançar pessoas perdidas, você precisa estar disposto a entrar no mundo de pessoas perdidas, experimentar as coisas. Você não sabe as respostas porque você não se expôs às perguntas. E para você saber as respostas, você precisa se expor às perguntas. É a única maneira de você saber isso aí. É a única maneira. Um tempo atrás eu comecei algo que eu tenho chamado dos 10 difíceis. Na verdade, eu chamava da lista dos 3. Eram 3 pessoas que eu queria evangelizar. Eu tenho feito isso por muitos, muitos anos. Só que com o tempo eu fui mudando, aí virou a lista dos 5. A lista dos 7, e eu concluí que vai ser a lista dos 10. E acabou por aí, ok? Só que eu olho para essa lista e cada ano fica mais difícil essa lista. E eu tenho chamado agora dos 10 difíceis. São lista de 10 pessoas que eu tenho me comprometido em não desistir dessas 10 pessoas. São pessoas que não querem nada com nada, ou pelo menos é o que eu me digo. Mas a realidade é que elas estão procurando a Deus. Mas eu ainda não soube como mostrar a Deus a elas. Então elas estão na minha lista porque eu preciso entrar no mundo delas. E eu estava com 2 dessas pessoas ano passado quando eu estava nos Estados Unidos. Esse ano quando eu estava nos Estados Unidos, com 2 dessas pessoas. E pela primeira vez eu falei, eu vou mostrar a Deus a ela hoje, hein? Não aconteceu, não rolou. Então eu dei uma circulada na minha lista dos 10, nesses 2 nomes, e eu falei, meu Deus do céu, vai ser mais difícil do que eu achava. Mas essa é a ideia, ok? E eu tenho percebido quando eu estou tentando ver as coisas do ponto de vista delas. As pessoas, elas têm uma imagem errada. Eu me lembro uma vez que eu estava num culto jovem, uns 2 anos atrás, com um dos adolescentes. Na verdade eu não estava com um adolescente, mas o irmão dele, ele veio buscar o adolescente na igreja lá em Boa Viagem. Eu só me lembro dele ter chegado e ele estava procurando o adolescente. Eu falei, espera só um minutinho, tinha um convidado pregando, porque, sendo bem sincero, eu tinha muito medo de pregar para adolescente. Tinha um grupo grande de adolescentes, tinha 60, 70 adolescentes, e eu, não, isso não está pronto para mim não. Ok, eu convidei alguém na minha covardia, mas foi lindo porque eu estava descansando lá do lado de fora e um dos irmãos dos adolescentes estava lá, ele era mais velho do que eu, e eu me lembro que ele chegou lá, e a gente começou a conversar, e eu só me lembro que a conversa foi acontecendo, e eu falei, você devia vir para cá um dia, né? E eu, oi, cristão, convidei o cara, né? Concluí mais um para Jesus. Não. Então, eu conversando com ele, eu só me lembro dele ter dito, não é porque igreja, eu já tentei, não é muito meu estilo não. Eu só me lembro de eu ter olhado para ele e eu falei, não, eu entendo, também não é meu não. Aí eu só me lembro dele ter olhado assim, meio confuso para mim, ele olhou assim, meio confuso para mim, ele, ok. E eu só fiquei em silêncio, né? Aí eu me lembro que ele virou para mim e ele falou, não, é porque... Quando eu digo não é meu estilo, é porque assim, é meio difícil acreditar em algumas coisas, né? E eu, não, eu entendo, eu também. Aí eu fiquei calado, aí ele, ok. Deu para sentir a tensão, ele pensando em algo para falar. E ele falou, é porque eu não sei como acreditar em um Deus que manda as pessoas para o inferno. E ele ficou surpreso. E eu só me lembro de ter dito para ele, eu falei, não, isso não é o meu Deus, não é o meu Deus.
O meu Deus nunca mandaria alguém para o inferno. Na verdade, o meu Deus faz de tudo. Posso ouvir um amor? Um amém, por favor? Ele faz de tudo para não enviar alguém para o inferno. Deus, ele faz de tudo para que alguém não venha para o inferno. Não importa o que aconteça, ele faz de tudo para que alguém não... Ele fez de tudo. Sabe o quanto ele não quer que você vá para o inferno? Ele mandou o seu próprio filho aqui para lhe salvar, para que você não vá para o inferno. Posso ouvir? Eu também? Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus? Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E o mundo está repleto de pessoas que não sabem quem Deus é. Que não têm conhecimento de quem Deus é. Não sabem, estão esperando pessoas aqui nesse prédio para mostrarem para elas a imagem de quem Deus é. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Não existe outra forma de descrever quem Deus é. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Eu já disse, eu tento ser sofisticado, mas é difícil. Número 6. Eu sei que vocês estão pensando, Natan, número 6, ponto número 6. Você nunca foi depois de 3, eu sei, é a primeira vez, para muita coisa. Paulo diz que devemos ser intencionais em quê? E anote isso aí, por favor, porque a gente está sem slide. Devemos ser intencionais em criativamente mover pessoas perdidas a Deus. Criativamente mover as pessoas perdidas ao encontro com Deus. Eu e você precisamos ser intencionais em mover de forma criativa pessoas a Deus. É o que ele fala. Por isso que ele fala depois de todo o versículo. Ele fala, tornei-me todo tipo de servo. Preste bem atenção nisso aqui. Ele fala o quê? Eu tornei-me o quê? Todo tipo de servo, em minha tentativa de levar alguns do que eu encontrei pelo um caminho para uma vida salva a Deus. Tornei-me todo tipo de servo, todo tipo de serviço. Se um serviço não funcionava, eu dava outro serviço. Isso que eu falava, Paulo tentava outro, constantemente mudando a maneira. Eu percebi, desde que eu sou criança, que eu sou uma pessoa criativa. Não sei se você é uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa. Tá bom? Eu sou uma pessoa criativa. Pode deixar os slides, pode apagar aqui, pode desligar aqui. Depois a gente vê isso aí. Beleza? Eu sou uma pessoa criativa e eu quero ajudar as pessoas. E essas duas coisas eu já disse. Eu acredito que todo mundo quer ter um relacionamento com Deus. Só não foi mostrado a maneira certa, não foi mostrada a imagem correta de quem Deus é. Essa é a ideia. Não foram ensinadas quem Deus é de verdade. Por quê? Porque o cristão ele perde paciência com facilidade. Estou errado? A gente é impaciente. A gente não tem paciência para lidar com descrente, com pessoas perdidas. A gente quer fazer coisa rápida demais, a gente atrapalha o processo. Então o que eu tenho dito? Eu quero plantar sementes todos os dias. Fala assim, sementes. Eu sei que vai parecer um pouquinho estranho, foi para mim quando eu comecei também, mas eu quero plantar sementes. Sementes de quê? Sementes de curiosidade no coração das pessoas. Eu quero plantar sementes de curiosidade no coração das pessoas. E eu tenho praticado algumas coisas, eu tenho feito isso através de perguntas. Eu estava compartilhando até com a Aline outro dia. Eu tenho tentado fazer isso, eu já levei vários nãos, vários foras, mas eu tenho mudado a maneira que eu sirvo as pessoas para que isso eu possa alcançar e mostrar a imagem correta de quem Deus é. A imagem correta de quem Deus é. Então eu tenho pensado em perguntas criativas. Eu posso compartilhar com vocês? Posso? São meio estranhas, mas o propósito elas criam, quem estava no treinamento de comunicação ontem sabe, cria o quê? Cria antecipação. Ok? Fala comigo, antecipação. Eu quero pessoas assim, eu não tenho palavra para descrever, eu quero isso, eu quero ok. Então, tem umas perguntas aqui que eu anotei que eu tenho feito, que é muito legal. Uma das perguntas que eu tenho feito é, que eu faço para as pessoas, e normalmente, naturalmente, elas querem fazer de volta, né? Quem você conhece que eu deveria conhecer? É difícil no seu trabalho você chegar e pregar o evangelho do nada para uma pessoa que não quer saber. Mas quem é que não quer responder essa pergunta? Quem é que você conhece que eu deveria conhecer? Aí você chega para os seus amigos no trabalho, né? Quem é que você conhece?
A pessoa chega, eita, Natan, quem é que você conhece que eu deveria conhecer? Aí eu... Quem? Outra pergunta que eu tenho feito é, qual pergunta você gostaria que as pessoas fizessem para você? Eu fiz isso esse ano, eu comecei a fazer isso, eu amei essa pergunta. Eu fiz com um grupo, quando eu estava com eles, familiares, né? Qual pergunta? Qual é a melhor pergunta que você gostaria que alguém fizesse para você? Você sempre quis que a pessoa fizesse essa pergunta. Aí todo mundo respondendo. Aí alguém chegou para mim, então qual é a pergunta que você quisesse que as pessoas fizessem para você? Eu queria que as pessoas me perguntassem por que eu amo tanto Deus. Por que eu amo tanto Deus? Eu só me lembro um silêncio, né? E minha tia estava lá, eu não vou dizer o nome dela, né? Mas minha tia estava lá. Eu só me lembro, ela falou. Ela riu, né? Aí Paulo olhou assim para mim e falou, por que você ama tanto Deus? Aí eu só me lembro olhando assim para ela e eu falei, você não está pronto para ainda isso? Você não está pronto para isso ainda não, tia? Depois eu conto para a senhora. E ela... E eu me lembro que eu estava numa ligação com essa minha tia, semana passada, e a primeira vez na vida ela olhou para mim, ela só olhou para mim, que ela está com problema de saúde, e ela olhou para mim e ela falou, Natan, eu sei que eu nunca pedi isso antes, mas você poderia orar por mim? Eu falei, claro. Aqui agora ou depois? Ela falou, não, depois. E eu senti que ela queria me perguntar, por que você ama tanto Deus? Eu só ia dizer, ainda não. Mas essa é a ideia, criativamente alcançar as pessoas. Quando alguém falar que tem um problema, eu quero chegar para eles e eu quero falar, eu queria que você tivesse a paz que eu tenho. Quando alguém chegar perturbado no trabalho, é só você olhar para eles e falar, eu queria que você tivesse a alegria que eu tenho. Eu queria que você pensasse do jeito que eu penso, meu Deus do céu. Como é que você pensa? Não, ainda não. Você não está pronto para isso ainda não. Espere um pouquinho. Saiba comunicar às pessoas da forma certa. Seja criativo na maneira que você vai fazer. Eu não quero mais deixar as pessoas com raiva. Eu quero deixar as pessoas com fome. Fome de Deus. Fome procurando o Senhor. Eu tenho ensinado uma coisa nos meus treinamentos de comunicação para as pessoas que eu amo fazer. Eu chego para você, eu falo para você, hoje, ok? Você chega para mim, Natan, quais são as partes mais importantes da comunicação? E eu falo, tem 4 coisas extremamente importantes da comunicação. Mas eu vou compartilhar 3 com vocês. A pessoa olha assim, como assim? Por que 3? Por que não a 4? Não, a 4 ainda não. Você não está pronta para a 4 ainda. A pessoa fica, como assim? Eu não está pronta para a 4 ainda? Não, vou compartilhar 3, tá bom? Se eu quiser a 4, você me procura depois. Ok? Todas as vezes a gente precisa parar. O crente precisa parar de deixar gente perdida com raiva e precisa começar a deixar a gente perdida com fome. Você é um cozinheiro, você não é o segurança da igreja, tá bom? Você não é um segurança do reino de Deus, que você só deixa quem entrar, quem pode e quem não pode entrar. Você é para ser o cozinheiro, você é para deixar as pessoas com fome. Eu estou tão apaixonado por Deus que eu quero... Você já foi numa cozinha? Não, seja bem sincero, você já chegou, né? Em casa, depois de um domingo, na hora do almoço, voinha está cozinhando o almoço, né? E você quer fazer o quê? Você quer botar seu dedo lá na panela, né? Você quer. E vovó faz o quê? Tira a mão daí, menino, que não é hora do almoço. Nós precisamos de mais vovós no Evangelho. De pessoas que cozinham algo delicioso. Eu quero gente perdida passando pela minha comida e falando, opa. Aí eu falo, epa, calma. Eu quero prove e veja que o Senhor é o quê? Veja que o Senhor é o quê? Bom. Eu quero dar
um gostinho de Deus para que as pessoas venham. As pessoas têm uma imagem errada. Elas precisam da imagem correta de quem Deus é. E quem vai mostrar isso é eu e você. Número 7. E eu vou acabar com o número 7. Que oração? Já está sentindo o cheirinho do almoço, né? Número 7. Devemos ser intencionais em compartilhar e ver Deus em ação. O cristão, ele precisa ser intencional. Eu e você, nós precisamos ser intencionais em compartilhar a mensagem de Deus e ver Deus em ação. Ver Deus em ação. Olha o que Paulo ele acaba com isso. Ele acaba com isso. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela. Eu queria o quê? Eu queria estar nela. Eu queria... Eu quero acabar com a história. Um tempo atrás eu estava no Facebook e eu vi uma notícia dos pais desse rapaz, de um rapaz, né? Ele tinha minha idade. Minha idade. Eu não sei exatamente se tinha minha idade, mas ele tinha perto da minha idade. Porque a gente ia indo para a faculdade juntos. E eu me lembro dessa notícia que ele... E dos pais dele no Facebook tinha colocado a foto dele em preto e branco, que ele tinha falecido num acidente de carro. Não sei se alguém bateu nele, ele bateu em alguém, ou bateu num poste. Eu só me lembro de ter visto essa mensagem, eu me lembro de ter lido aquela postagem, e ela descrevia quem o rapaz era, não deu para ver. E eu só me lembro que eu me lembro que isso faz muito tempo, eu me lembro que eu e a Aline estava namorando quando isso aconteceu. Eu me lembro que ela estava no meu quarto, eu estava lá na varanda da casa dos meus pais, né? E eu me lembro que eu comecei a chorar, feito um bebê. E eu me lembro que eu chorei, eu não sei se a Aline lembra disso, mas eu só me lembro que eu chorei. E eu me lembro que a Aline, ela saiu para a varanda e ela me perguntou por que eu estava chorando. E eu mostrei para ela, eu expliquei para ela a postagem. E eu só me lembro que ela me abraçou. E ela eu não sei, mas eu acho que ela deve ter achado que eu era meu Deus, meu marido, ele vai ser um pastor tão compassivo, não? Ele vai ter... E eu me lembro que eu estava chorando porque eu estava com vergonha. Não foi compaixão, foi vergonha. Porque eu me lembro quando eu estava na faculdade, e eu me lembro de um momento que eu tive com esse rapaz. Onde a gente estava jogando bola, basquete, porque eu não sei jogar futebol. E eu me lembro que a gente estava jogando basquete e quando acabou, era domingo à tarde, e eu me lembro que eu ia para o culto, e eu me lembro que ele me chamou para sair, e eu só pensei, deve ser para beber, fazer alguma coisa. Não, cara, domingo é dia de ir para a igreja. Eu só me lembro de eu olhei para o rapaz e eu até falei, eu chamei ele para vir para a igreja comigo. Por que você não vem para a igreja, pô, em vez de sair? Aí ele, não. Aí eu, tá bom. Nunca mais conversei com ele. O nome dele era Daniel. E eu me lembro... Eu estava esperando o Daniel vir para a igreja. Eu estava esperando o Daniel vir para a igreja fazer alguma coisa pela vida de Daniel. Eu estava esperando ele. O tempo todo no ministério, só o que eu tenho buscado é uma igreja grande, grandes números, grande quantidade de jovens, obcecado com números, eu não sei.
Uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor ultimamente, Senhor, me permite ganhar almas perdidas, Senhor. Eu não lhe peço mais nada, Senhor. Eu não lhe peço mais nada. Eu nunca mais vou pedir uma igreja grande, Deus. Eu nunca mais vou pedir. Só me permite ganhar almas, Deus. Me permite alcançar pessoas. Eu queria lhe dizer hoje de manhã que Deus está lhe chamando. Líderes, mulheres, homens aqui. Deus está lhe chamando para ganhar almas perdidas. Deus está lhe chamando para sair da igreja, entrar no mundo delas e ver Deus em ação. Eu estou olhando para a minha lista dos 10 aqui. Tem gente que está aqui faz anos. Tem gente que eu tinha tirado da minha lista e eu coloquei de volta. Precisamos entrar no mundo das pessoas e precisamos alcançar as pessoas para terem um encontro com Cristo, porque só assim que a igreja vai ver Deus em ação. E tem um poema que eu gosto muito. Ele é em inglês, mas eu traduzi ele da melhor forma, mas ele fala o seguinte, pode passar aí o slide para mim? Ele fala o seguinte, ele é sobre você quando você entrar no céu um dia, quando eu entrar no céu um dia. E ele fala, quando os salvos ao redor me cercarem, e o louvor encher o lugar, que alegria será me falarem, foi você quem me convidou para cá. Como é bom. Alguns natais passados, eu dei um presente para o meu pai. Eu me lembro que eu dei um presente para o meu pai, foi um dos melhores presentes que eu já dei para ele. Um dos melhores presentes. E eu me lembro que, desde que meu pai era criança, ele queria uma coisa. Ele queria um relógio G-Shock. Se você é homem, você provavelmente sabe o que é G-Shock. Se você é mulher, depois você pergunta ao homem. Okay? Sabe por quê? Porque mulher não liga para essas coisas. Mas eu me lembro que ele queria um relógio G-Shock. É um relógio grandão assim, de guerreiro, né? Você vê nos filmes os homens de guerra, eles usam G-Shock. E é um que suporta tudo, sol, água, pau. Ele queria um G-Shock, mas o G-Shock é caro. E eu me lembro alguns natais atrás, eu juntei com minhas irmãs e eu falei, a gente precisa dar um G-Shock pro meu pai. E eu me lembro que eu saí procurando o melhor preço e eu não tinha condições financeiras de comprar sozinho, então eu e minhas 3 irmãs, a gente juntou o dinheiro junto e a gente comprou um G-Shock para o meu pai. E eu me lembro que eu peguei, coloquei, eu nem coloquei ele numa caixa bonitinha nem nada assim, eu só peguei e eu estava animado e a gente chegou no dia do Natal, né? Todo mundo abrindo presente, todo mundo dando presente um para o outro, tudo mais. Meu pai recebeu presentes, eu recebi presentes e eu o tempo todo aqui, eu aqui, né? Vai ser bom demais. Eu só me lembro que eu estava escondendo, eu não estava na árvore esse presente. E eu me lembro que eu levantei na hora que já estava acabando os presentes, eu fui, peguei o relógio dele e eu falei, pai, eu tenho um presente para o senhor. Aí ele olhou para você e falou, sabia alguma coisa? Porque ele só tinha recebido meia e cueca, né? Aí eu me lembro que eu dei o G-Shock para ele e eu me lembro que ele pegou e ele falou, não. Eu só vi o sorriso no rosto dele. Eu só vi um sorriso gigantesco no rosto dele. E ele abre o relógio, ele abre a caixa e ele vê o relógio, feito uma criança, sorriso. E eu tenho pensado em relação a essa história, e eu tenho olhado para o dia que eu chegar no céu ao encontro do Senhor. O dia que eu encontrar Jesus. Eu sou salvo pela sua graça, eu sei disso, não há nada que possa mudar isso. Eu vou para o céu. Mas eu fico pensando, qual é o presente que eu vou entregar ao meu Pai Celestial?
qual é o presente que eu vou dar para Jesus? Não vai ser eu. Ok? Tem crente muito melhor do que eu, meu Deus do céu. Qual vai ser o presente que eu vou entregar para o meu pai? Eu quero pessoas ao meu redor. Eu quero entregá-las ao Senhor e falar, Senhor, foi por essas daqui que o Senhor morreu, Senhor. E eu quero ver um sorriso no rosto do meu pai, porque eu amei pessoas perdidas. E durante o culto de hoje eu tenho olhado para o rosto de alguns de vocês e eu sei que muitos de vocês têm pessoas perdidas na sua vida. E você tem pensado, Senhor, o que eu faço, Senhor? Hoje é o dia de você tomar a decisão de não desistir dessas pessoas. Tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas na sua família, tem o seu vizinho, meu Deus do céu, que não conhece a Cristo, que tem uma imagem errada de quem Deus é. E Deus está esperando você mostrar. Então no culto de hoje, a única coisa que eu peço é isso. Eu peço para que, se o Senhor falou seu coração, eu sei que isso aqui não é para todo mundo hoje, mas se durante o momento de hoje, se o Senhor falou seu coração e Ele está pedindo, Senhor, eu quero alcançar pessoas perdidas. Eu tenho perdido amor pelas pessoas perdidas. E eu quero chegar ao coração de pessoas perdidas. Senhor, me ajuda a amar pessoas perdidas. Eu não quero mais convidá-las para a igreja. Eu quero levar elas ao Senhor. Depois elas vão vir para a igreja. Mas eu quero levá-las ao Senhor.